o escândalo do Banco Master ter estourado, não é? Para a candidatura do Renan, é ótimo poder mostrar que os seus adversários são ladrões. Né? É ótimo. O Renan ele tem toda a liberdade de chegar num debate, chegar pro Flávio e o dinheiro que você roubou junto com o Vorcário do Banco Master. Ou você vai falar, não, era só pra um filme do meu pai. Falou, oh, amigo, o cachê do Jim Caviezel tá 130 milhões? Você tá de brincadeira, né? Você não contratou a Sidney Sweeney, você não contratou o Pedro Pascal, você contratou o Jim Caviezel, cara. Você quer enganar quem? Né? Porra, é óbvio que você roubou esse dinheiro. Coloca, e aí eu vejo muito bolsonarista batendo nessa tecla, né, muito cegamente. E aí, o que eu falo pra esse bolsonarista é o seguinte, imagine que vazou um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pro Marcelo Odebrecht pra fazer um filme sobre o Lula. Você ia falar, ah, não, é só um filme? Ou você ia falar, obviamente, isso é coisa de bandido. É um bandido pedindo dinheiro pra outro bandido porque tem uma contrapartida de bandido envolvendo a bandidagem. Ah, não, mas quando é o Flávio Bolsonaro, veja bem, é melhor isso do que Lei Rouanet. Fala, ah, meu, você tá me tirando, né? E aí, da mesma maneira, o Lula, né? O metade do escândalo do Banco Master, chutando ali, fazendo um chute grosseiro, é a participação do PT, né? O sócio oculto do PT no Banco Master é o Augusto Lima, figura conhecida da política baiana, que comprou a massa falida lá de um mercado estatal, que tinha lá um cartão que não valia pra nada, de repente esse cartão passou a valer tudo porque tinha um monopólio do crédito consignado na Bahia, e quem operou tudo isso? Jacques Wagner. Jacques Wagner que, isso eu vi algum jornalista comentar, que eu não me lembro, mas achei muito curioso, né? Na Lava Jato, quando teve busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, pegaram um monte de relógio de luxo, né? E aí ele falou que era tudo falsificação chinesa. E dessa vez, é verdade isso? Que eu vi um jornalista falar, mas nem sempre, o Felipe, não sei Foi a coluna do Hélio Gaspari, eu acho. Hélio Gaspari? Que tava falando da questão da China. Mas não tem esse elemento objetivo agora do que ele tá alegando sobre a procedência do relógio. Porque teve busca de novo, Não, teve a busca e apreensão, né? A Polícia Federal fez a foto daquilo que foi encontrado, daquilo que foi apreendido, tinha cerca de R$500 mil em dinheiro e 13 relógios que nós contamos ali nas imagens, e eu fui um desses jornalistas que apontou lá na época da Lava Jato que o Jacques Wagner tinha relógios de luxo, que estavam sendo associados aos esquemas. 13 nessa operação agora, Mas né? Lacrou 13, exatamente, de relógio. E quantos braços ele tem, né? Até onde a gente sabe, 2, né? Então, parece que vários alvos da Lava Jato estão reincidindo no noticiário policial. Isso eu garanto que nunca vão achar 14 relógios de luxo na minha casa. Mas, piadas à parte. Mas um computador muito brabo pra tu jogar um Dota é possível. Não, todo o meu dinheiro tá no meu computador. Tá. Ali, o meu computador tá declarado, então assim, ninguém, não vai ser surpresa pra ninguém. Esse é um relógio de esporte comprado com salário de deputado federal? Exatamente, assim, que aí a única mentira que eu conto pra vocês é que eu faço esportes com esse relógio. Mas, bom, ali você vai encontrar, né, minha 4090 é onde tá o meu dinheiro. Entendi. Mas enfim. Jacques Wagner que foi intimado pra depor, né? Exato. Não, e aí, da mesma maneira que o Renan vai poder ir pra cima com muita tranquilidade do Flávio sobre o escândalo de Banco Master, também vai poder ir pro Lula. Vai falar, e aí? E o seu amigo, o seu candidato, o seu líder do governo, Jacques Wagner, né? Você vai falar que, pô, encontraram 13 relógios de luxo, você vai falar que aquele negócio lá que ele usou dinheiro do Vorcaro pra pegar um apartamento pra filha e aí depois ele ia pagar, não sei o do quê. Augusto Lima, né? Que ele do pediu Augusto pro Lima. E o Augusto Lima pagou o apartamento que ele disse que era pra filha, e aí só depois da batida policial ele disse que depois iria pagar. Que coincidência, né? Pô, eu peço pra um amigo, e que amigo, né? Pô, eu imagino, ô Igor, você é um amigo meu, vai lá, compra lá, uns quantos milhões que era o apartamento? Cara, o Igor nunca comprou um apartamento pra mim. Pô, desculpa, cara. Mano, compra um apartamento lá de, sei lá, 15 milhões lá pra mim que eu te pago depois. Falou, pô, que amigo é esse? Né? Pô, esse é um baita de um amigo. Aí, esse amigo, coincidentemente, foi beneficiado por um decreto assinado por você. Olha só, quando você tava no governo do estado da Bahia. Então, assim, e outra coisa, o Lula recebeu o Vorcaro no Palácio. O Lula recebeu o Vorcaro no Palácio e chamou o presidente do Banco Central e chamou o ministro de Minas e Energia, quando o Vorcaro tem negócios no setor elétrico, né? Então, peraí, que história é essa? O presidente da República chama um banqueiro, notoriamente um bandido, assim, gente, existe um relatório que é feito para o presidente da República das pessoas que ele recebe.
Existe um serviço de inteligência, né? Que você puxa a capivara, você é o presidente da República, você não recebe qualquer um, né? Você tem a ficha da pessoa que você quiser, que você vai receber por padrão, fazem das pessoas que você vai receber. Então, assim, não tem nenhum menino ali. E aí, o Lula não sabia quem era, mas chama o ministro especificamente pra atender os interesses daquele cara. O Silveira tava lá de bobeira na rua, falou: ministro, vem aqui que eu vou receber um amigo meu. Pô, chamou o presidente do Banco Central pra atender o cara que justamente tinha um problema no Banco Central. Então, enfim, isso nos coloca numa condição de muita vantagem, né? Mas assim, esse é um caso, como tu disse aí, ele envolve todo mundo. Então é direita, esquerda, centrão, judiciário, todo mundo, geral. Nesse sentido, cara, a Polícia Federal fica esmagadíssima aí pra fazer correr, de fato, a investigação. Tu acha que isso vai andar? Tu acha que a gente vai ver uma delação do Vorcaro pra valer? Tu acha que isso acontece, que as pessoas estão lidando com isso, sabendo que é um ano eleitoral e tudo mais? Porque tudo isso influencia em como as coisas andam no Brasil. Olha, eu acho primeiro que a Polícia Federal, até agora, tem dado demonstrações de querer avançar com a Uhum. investigação, né? Ela não avançou sobre personagens menores, né? A gente tá falando da principal liderança do Centrão, que é o Ciro Nogueira, e a Polícia Federal foi pra cima. Uhum. A gente tá falando do líder do governo, de quem tá ocupando o Palácio do Planalto, que é o Jacques Wagner, a polícia foi pra cima. Não sei quem vazou o contrato lá do Alexandre de Moraes, nem o negócio lá do Tayaya do Toffoli, mas saiu, né? Então, se saiu, é porque alguém investigou, isso já estava nas mãos da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que vazou? Foi o advogado da defesa do próprio Vorcaro para tentar dar um recado pro Supremo, falar: ô, rapaziada, então, eu tô aqui, né? Tô preso, né? E o Vorcaro, ele não é um guerrilheiro como o Zé Dirceu. Que tá acostumado Ele com não tem cabeça Aham. pra ir preso, ele é um playboy. Tanto que nos primeiros dias de prisão saiu notícia que ele tava socando a parede em surto, né? Pô, o cara tava acostumado, né, a mandar, né, listas de transmissão com bom dia, solzinho e coraçãozinho pra 3, 4 modelo, né? Pô, eu li a E- quebra do Vorcaro, né? Então assim, Tu leu? eu sei que porque chegou na CPMI do INSS. Uhum, uhum. Então assim, E importar garotas de programa para a Noite das Astronautas. É. né? Felipe, eu acho importante que você tenha dito garotas de programa, porque eu vejo a imprensa muito levianamente utilizando a expressão modelo. Falando, mano, é uma ofensa pra quem é modelo de verdade. É Você falar verdade. que, não, gente, pelo amor de Deus, é prostituta, né? Porra, né? Mas enfim, tem né, o negócio da Noite das Astronautas. Então, assim, eu li a quebra do Vorcaro, eu sei que o Vorcaro tinha tudo menos uma vida difícil, né? O máximo do sufoco que ele passava é tentar fingir ali pra Marta Graef que ela não era corna. Tirando isso, ele não tinha grandes dificuldades na vida. Então, assim, eu não imagino ele aguentando muito tempo de prisão. Só que, mesmo preso, ele ainda tentou meter o malandrão, né? Porque eu não sei se eu vou falar os valores exatamente agora, que não me vem à cabeça, mas na primeira proposta de delação, eu acho que ele tinha falado em devolver ali 20, 30 bilhões de reais, uma coisa assim. O Felipe tem uma memória melhor que a minha. Chegou-se a falar em 40 bilhões, mas se acreditava que ele tinha 60 bilhões a devolver. Isso. Então, assim, primeiro ele ofereceu 40. E ainda era 45 anos, não era uma coisa assim? Tudo devagar. No início, na verdade, acho que foi 20, aí depois subiu pra 40, mas sabiam que ainda tinha então, mais. Então, assim, ele ainda tentou fazer a PF e a PGR de otário, né? Porque, primeiro, eu tenho 40 bi em caixa, né? Que eu roubei. Eu não vou devolver de uma vez, eu vou devolver em 5 anos. Então, peraí. Se eu tenho 40 bi que eu roubei, e eu vou devolver esses 40 bi, em 5 anos, eu invisto esse dinheiro que eu roubei e que já tá legalizado, que eu já vou devolver, e aí, só com o fruto do roubo, esse fruto legalizado, eu vivo como bilionário. Pô, vamos lá, vamos supor, cada ano. Vamos supor que cada ano eu devolva lá 4, 8 bilhões de reais. Pô, eu deixo o resto rendendo. Aí ainda descobre que ele tinha mais 20. O cara ainda tava guardando 20, além da malandragem dele investir aquele outro roubo. Então, eu acho, porque, pelo que eu escuto, né, que ele não tá conseguindo e não vai conseguir fazer a delação, porque ele tentou dar passa-moleque muito tempo na PF e na PGR, e que tanto a PF como a PGR consideram que, gente, nós já temos muita coisa.
nós já temos coisa o suficiente para incriminar gente muito poderosa. A não ser que o Vorcaro dê alguma prova muito cabal sobre uma pessoa muito importante, que esse é um ponto da delação premiada também, né? Uhum. Você só pode fazer delação se for para entregar alguém maior que você, Perfeito. né? Não faz sentido, sei lá, o CEO da Odebrecht entrega o faxineiro. Não, precisa entregar alguém acima. Então, ele precisaria dar alguma coisa muito contundente com alguém que esteja acima dele. Não apresentou. Se não apresentou, eu acho melhor que ele apodreça lá e que a PF trabalhe com aquilo que tem. No judiciário, tudo está dependendo do André Mendonça. Por quê? Apesar dele não decidir as coisas sozinho, se ele abre sigilo, se ele determina busca e apreensão, se ele determina prisão e as provas são muito robustas, os outros ministros ficam constrangidos de votar contra a decisão dele. Então, empreendendo, fazendo busca e apreensão e tornando documentos públicos, ele constrange os colegas a votar, porque aí todo mundo vai cair matando, falando, ué, da mesma maneira a prisão do Vorcaro. Por que foi tão fácil manter a prisão do Vorcaro? Porque ele não é poderoso? Porque ele não tem influência no Supremo? Não, mas é porque já tinha tanto elemento contra ele. O André Mendonça bancou. Que os outros ministros, falaram, cara, vai ficar muito feia a minha situação aqui e eu posso até virar um holofote para me investigarem, caso eu me investigarem no sentido da imprensa ir atrás e investigar do porquê que eu votei para soltar o Vorcaro. Então, cara, tá nas mãos dele. Até agora, o que eu tenho escutado e o que eu tenho visto é de que ele é um cara correto, que não cede à pressão e que tem conduzido bem. Até agora. Na CPMI do INSS, ele tomou decisões, principalmente em relação a habeas corpus de investigados, decisões que eu discordei muito. Mas, até agora, tá? Eu sempre deixo muito claro, porque depois ele toma uma decisão no futuro que é horrível, né? E aí eu fico comprometido. Mas até agora, ele tem demonstrado nessa investigação correção e vontade de levar em frente. Ô, Kim, você poderia esclarecer, porque acho que toda live com a participação de vocês, ou até quando nós jornalistas falamos alguma coisa sobre a candidatura do Renan Santos, os defensores de outros candidatos falam, e refite. Então teve um escândalo aí que atingiu ou resvalou de alguma maneira no movimento Brasil Livre, foi pela ligação do Cristiano Beraldo, foi isso, e aí vocês o afastaram. Então vamos esclarecer essa história, exatamente como aconteceu. Vamos, claro. Bom, o Beraldo, ele prestava serviços, ainda presta, até onde eu sei, serviços de consultoria para empresas de óleo e gás. Uma dessas empresas é a Refit, que está sofrendo acusação aí de sonegação fiscal, né? Até onde ele contou pra gente, não tinha nenhum problema, ele prestou consultoria dele e não participou de sonegação nenhuma, mas ele decidiu se afastar do movimento para não atrapalhar, para não manchar, né, a imagem, não colocar sob suspeição, e ele respondeu o processo dele. Ele agora está afastado em definitivo, ele decidiu seguir outro rumo da vida dele, então não há absolutamente nada em relação a Refit. Aliás, eu fui o relator, né, para quem fala, mas então vocês atuaram para beneficiar sonegador, não sei o quê. Eu fui o relator do projeto que obrigava a ANP a ter acesso às notas fiscais concedidas pela Receita, né? A Agência Nacional do Petróleo? A Agência Nacional do Petróleo a ter acesso às notas fiscais justamente para impedir o que aconteceu no caso da Refit, antes de estourar o escândalo da Refit. Então, é uma explicação muito simples, né? Um integrante do nosso movimento prestava consultoria para empresas de óleo e gás. Uma dessas empresas foi acusada de sonegação. Não existe nada contra ele. Saiu até notícia na imprensa que ele teria sofrido busca e apreensão. Não sofreu. Então, o ruído gerado foi em torno... integrante do MBL sofreu busca e apreensão. Não sofreu. Ele prestou aquele serviço. Até tudo que ele mostrou pra gente não indicava nenhum envolvimento. Mas, de todo modo, ele está afastado. O que é a proposta de desfavelização e o que é a proposta, vamos dizer assim, de alteração do Bolsa Família? Do Bolsa Família é muito simples, né? E isso vai ser sempre colocado, independentemente da proposta que a gente coloque para enfrentar assistencialismo, para enfrentar a dependência de programa social, a propaganda, o terrorismo que o PT vai fazer é, pobre vai morrer de fome, né? E é até engraçado porque o Lula tinha prometido no primeiro mandato, vou acabar com a fome. Agora ele voltou a prometer no quarto mandato e, enfim,
né? Quando ele diz que não, no próximo ano e tal, que a gente vai colher, por enquanto a gente tá ainda plantando, não sei o quê. A gente tá, né? Por enquanto ele só plantou no brasileiro e não nasceu nada. Calma aí, cara, lá ele. Enquanto... Não, desculpa, eu ia me manter sério, mas o jeito que você me olhou aí, né? Perdão, ó, Você- mas eu sou o marido aí, tá ok? Você, porra, perdeu a linha aí, cara. Se você chegou até aqui, aqui não é só corte, é resistência contra a narrativa de sempre. Se inscreve. Cada inscrito é um voto de confiança. E deixa nos comentários. Você concorda com esse ponto? Eu leio todos.